CI. O poderoso estava passando a noite anterior ao seu casamento num hotel de luxo quando a segurança trouxe uma garotinha que o olhou nos olhos e disse: "Minha mãe está em coma e você é meu pai." Michael Reeves sempre acreditou que a ordem era a chave para o sucesso, e a sua vida foi construída de acordo com isso, medida em cronogramas, contratos e decisões cuidadosamente calculadas. Como CEO de uma corporação logística global, ele era admirado pela sua disciplina e precisão. Um homem de cabelo castanho bem penteado e olhos azuis que raramente revelavam incerteza. Cada passo da sua carreira tinha sido planejado com intenção, incluindo o casamento que deveria acontecer na manhã seguinte, um símbolo final de estabilidade numa vida desenhada para parecer impecável vista de fora. O hotel executivo servia-lhe perfeitamente. Era silencioso, discreto e eficiente, oferecendo luxo sem excessos, o tipo de lugar onde nada inesperado deveria acontecer. Michael estava junto à janela da sua suíte, olhando para as luzes da cidade lá embaixo, repassando mentalmente os seus votos e o discurso que faria na recepção. Ele estava calmo, confiante e convencido de que tudo o que era importante já estava resolvido. Quaisquer emoções que se agitassem sob a superfície eram empurradas para o lado, tratadas como distrações em vez de avisos. A batida na porta veio logo após a meia-noite, firme mas hesitante, o som de uma interrupção. Michael franziu a testa, irritado com a quebra de protocolo, e atravessou o quarto para abrir. 2 membros da segurança do hotel estavam no corredor, com expressões inquietas, como se não soubessem como explicar o que tinham encontrado. Entre eles estava uma menina pequena, com a mão agarrada com força a uma mochila gasta, a postura ereta apesar da hora tardia. "Senhor", disse um dos guardas cuidadosamente, "encontramo-la sozinha no saguão. Ela insiste em falar com o senhor." A irritação de Michael transformou-se em confusão quando ele olhou para a criança. Ela não devia ter mais de 5 anos, cabelo loiro ligeiramente embaraçado, olhos azuis fixos nele com uma seriedade que parecia perturbadora. Não havia medo na sua expressão, apenas determinação, como se ela já tivesse ensaiado este momento muitas vezes na sua mente. "Ela diz que o senhor é o pai dela", acrescentou o guarda calmamente. As palavras pousaram com um peso inesperado, ecoando no silêncio do corredor. Michael riu uma vez, secamente, convencido de que tinha havido um engano, mas o som morreu na sua garganta quando a menina deu um passo à frente. Ela olhou para cima, estudando o rosto dele como se procurasse confirmação, e naquele instante, algo dentro dele mudou, uma sensação de reconhecimento que ele não conseguia explicar imediatamente. "O meu nome é Amy", disse ela suavemente. "A minha mãe disse para te procurar se alguma coisa lhe acontecesse." Michael sentiu o ar sair dos seus pulmões enquanto olhava para a criança. A certeza cuidadosamente construída da sua vida começava a fraturar. Isto não fazia parte do plano. Não era algo que pudesse ser resolvido com um telefonema ou uma assinatura. Ao afastar-se para os deixar entrar, a compreensão infiltrou-se com um pavor silencioso de que a noite anterior ao seu casamento tinha acabado de se tornar o início de uma história da qual ele nunca soube que fazia parte. Michael fechou a porta atrás deles, o clique suave ecoando pela suíte com uma finalidade que fez o seu pulso acelerar. Os seguranças trocaram olhares incertos, claramente aliviados por deixar a situação nas mãos dele, e retiraram-se pelo corredor. De repente, o quarto parecia muito menor do que minutos antes. O seu luxo cuidadosamente arranjado parecia estranho e deslocado na presença de uma criança que claramente não pertencia ali. Amy ficou perto da entrada, com a pequena mochila ainda apertada contra o peito como se fosse um escudo.
Ela olhou ao redor da suíte com curiosidade silenciosa, observando os móveis polidos e a ampla janela com vista para a cidade. Mas a sua atenção rapidamente voltou para Michael. Ele notou como ela parecia composta, como se mantinha firme deliberadamente, e esse pensamento perturbou-o mais do que se ela estivesse chorando ou com medo. Crianças, acreditava ele, não deveriam portar-se dessa maneira. Ele fez um gesto para que ela se sentasse no sofá, com movimentos lentos e cautelosos, como se um movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer. Amy obedeceu sem hesitação, colocando a mochila cuidadosamente aos seus pés. Michael permaneceu de pé, incerto se sentar-se o aproximaria de uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. Ele procurou no rosto dela algo que pudesse explicar esta situação absurda, uma pista que lhe permitisse descartar tudo como um mal-entendido. "Onde está a tua mãe?" perguntou ele novamente, mais gentilmente desta vez. Amy baixou os olhos, os dedos entrelaçando-se no colo. "Ela está no hospital", disse ela calmamente. "Os médicos dizem que ela está dormindo, mas ela não acorda." A simplicidade das palavras dela fez o peito dele apertar. Um coma. A palavra pairou não dita entre eles, pesada e assustadora. Michael sentiu uma vontade irracional de negar tudo de uma vez, de insistir que isto não tinha nada a ver com ele, mas algo no tom dela o impediu. Ela não estava pedindo conforto ou piedade. Ela estava declarando fatos. Ela estendeu a mão para dentro da mochila e tirou um pedaço de papel dobrado, cuidadosamente alisado pelo manuseio repetido. Michael pegou-o sem pensar. Era um endereço, o nome de um hospital e uma única frase escrita numa caligrafia familiar que ele não via há anos. "Se algo acontecer, leve a Amy para o Michael Reeves." Ele leu 2 vezes, a sua mente recusando-se a aceitar o que os seus olhos já entendiam. "O nome da tua mãe", disse ele lentamente. "Qual é?" "Sarah Collins", respondeu Amy. O quarto pareceu inclinar-se, o passado colidindo com o presente com uma clareza brutal. Memórias que ele tinha enterrado sob anos de ambição surgiram, noites cheias de risos e discussões. Uma mulher que outrora acreditara nele quando ele acreditava apenas no futuro que perseguia. Ele lembrou-se de como tinha partido, convencido de que ir embora era a solução mais limpa, inconsciente do que estava abandonando. Amy observava-o atentamente, os seus olhos azuis procurando no rosto dele uma reação que ela ainda não sabia interpretar. "Ela disse que talvez não te lembrasses dela", acrescentou a menina, quase se desculpando. "Mas ela disse que você é gentil, mesmo que ainda não saiba disso." Michael afundou-se na cadeira oposta a ela, o peso do momento finalmente puxando-o para baixo. A sua vida, tão meticulosamente planejada, parecia subitamente frágil, equilibrada numa verdade entregue por uma criança que tinha entrado no seu quarto de hotel com nada além de confiança e um bilhete. Lá fora, as luzes da cidade continuavam a brilhar, indiferentes ao desenrolar silencioso que acontecia dentro das paredes, enquanto Michael percebia que a história que ele pensava estar terminando com um casamento estava, na verdade, apenas começando. Michael mal dormiu naquela noite. Depois que Amy finalmente adormeceu no sofá, encolhida de lado com a mochila presa debaixo de um braço, como se fosse uma tábua de salvação, ele sentou-se na pequena mesa perto da janela, olhando para a cidade até que as luzes se misturassem. Todas as tentativas de organizar os seus pensamentos falharam. Este não era um problema que pudesse ser adiado até de manhã ou delegado a outra pessoa. Já se tinha instalado na sua vida com determinação silenciosa. Ao amanhecer, ele acordou Amy gentilmente, incerto do tom certo, com medo de soar demasiado distante ou demasiado familiar. Ela sentou-se imediatamente, alerta apesar da hora cedo, e perguntou se iam para o hospital.
O fato de ela assumir que ele a levaria lá tocou-o profundamente, não como um direito, mas como confiança. Ele assentiu, percebendo que na mente dela a decisão já tinha sido tomada, e isso perturbou-o mais do que qualquer acusação poderia ter feito. O hospital era um contraste gritante com a calma polida do hotel. O ar cheirava a desinfetante. Os corredores cheios de passos abafados e vozes baixas, cada um carregando um fardo privado. Amy caminhava ao lado dele, a mão pequena ocasionalmente roçando o casaco dele, como para se assegurar de que ele ainda estava lá. Michael notou como ela naturalmente acompanhava o passo dele, como parecia destemida num lugar que inquietava até os adultos. Não era a primeira vez dela ali. Quando chegaram ao quarto, Michael hesitou na porta. Através do vidro, viu Sarah deitada imóvel sob lençóis brancos, máquinas marcando silenciosamente o tempo ao lado dela. A visão roubou-lhe o fôlego. Ela parecia mais magra do que ele se lembrava, frágil de uma maneira que fez o seu peito doer, com uma culpa que ele não podia mais suprimir. Amy passou por ele sem hesitação e foi direto para a cabeceira, falando suavemente com a mãe, como se continuasse uma conversa pausada apenas momentos atrás. Michael ficou para trás, um observador numa vida da qual deveria ter feito parte o tempo todo. Ele viu Amy descrever o hotel, as grandes janelas, a vista do quarto, escolhendo cuidadosamente detalhes que sabia que a mãe gostaria. Não havia medo na voz dela, apenas esperança, firme e teimosa. Ele percebeu então que aquela criança tinha aprendido a resiliência, não como um conceito, mas como uma necessidade diária. Um médico aproximou-se silenciosamente e explicou a situação em termos comedidos. A condição de Sarah era crítica, mas estável, o resultado incerto, o tempo a única variável que não podiam controlar. Michael ouviu, absorvendo cada palavra com uma intensidade que o surpreendeu. Pela primeira vez em anos, sentiu-se impotente, e a sensação aterrorizou-o. No entanto, sob o medo havia outra coisa, um crescente senso de responsabilidade que não podia ser negociado. Quando saíram do quarto, Amy olhou para ele e perguntou se ele voltaria amanhã também. Michael respondeu que sim, sem hesitação, ciente de que a palavra carregava mais peso do que qualquer promessa que ele tinha feito antes. Naquele momento, ele entendeu que quaisquer que fossem as dúvidas sobre o passado, o futuro já começara a exigir a sua presença. O homem que entrara no hotel, certo de quem era, saiu para amanhã mudado, carregando não apenas perguntas, mas uma resolução silenciosa de que desta vez ele não iria embora. Quando voltaram do hospital, o peso da realidade tinha se instalado completamente nos ombros de Michael. A cidade estava acordada agora, as ruas enchendo-se de movimento e propósito, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. No entanto, dentro da suíte, tudo parecia alterado, remodelado pela presença silenciosa de uma criança sentada à mesa, comendo torradas cuidadosamente enquanto o observava com olhos pensativos. Michael movia-se pelo quarto por instinto, fazendo café que mal provava, respondendo a e-mails automaticamente, tudo enquanto a sua atenção permanecia fixa em Amy, como se desviar o olhar pudesse fazê-la desaparecer. A manhã que deveria pertencer aos preparativos do casamento começou a intrometer-se. Mensagens da sua assistente iluminavam o telefone, lembretes de provas de roupa, reuniões e confirmações finais. Michael ignorou-os até que o aparelho vibrou insistentemente com uma chamada que ele não podia mais evitar. O nome da sua noiva piscou na tela e ele sentiu um aperto no peito antes de atender. A voz de Victoria estava alegre no início,
cheia de antecipação, até que ela notou a hesitação nas respostas dele e exigiu saber o que estava errado. Quando ela chegou à suíte do hotel menos de 1 hora depois, impecavelmente vestida e visivelmente irritada, a tensão tornou-se impossível de ignorar. Os olhos dela foram direto para Amy, que estava sentada calmamente com um livro de colorir que Michael tinha encontrado na loja de presentes lá embaixo. A criança olhou para cima educadamente, oferecendo um pequeno sorriso, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. A expressão de Victoria mudou de confusão para descrença, depois endureceu para algo mais frio. Michael explicou o mais calmamente que pôde, escolhendo as palavras com cuidado, embora nada na situação pudesse ser suavizado. Falou da mãe da menina em coma, da possibilidade de Amy ser sua filha, da súbita responsabilidade que não podia ser adiada. Victoria ouviu sem interromper, a postura rígida, o rosto ilegível, e quando ele terminou, o silêncio pareceu mais pesado do que qualquer discussão. Isso não está acontecendo, disse ela finalmente, a voz controlada mas afiada. Não agora, não antes do nosso casamento. Ela acusou-o de trazer o caos para suas vidas no pior momento possível, de permitir que o sentimento se sobrepusesse à razão. Para ela, o timing era imperdoável, a situação inaceitável. Michael percebeu, enquanto ela falava, que ela não estava reagindo à ideia de uma criança, mas à perda de controle, à ameaça que essa verdade inesperada representava para o futuro cuidadosamente construído que ela idealizara. Quando ela lhe deu o ultimato, foi entregue sem vozes elevadas ou lágrimas, como se estivesse negociando um contrato em vez de uma vida. Ou a menina era removida da situação imediatamente, colocada aos cuidados de outra pessoa, ou o casamento não aconteceria. Não havia espaço para compromisso, nenhum reconhecimento do medo ou confusão de Amy, apenas uma exigência para que a ordem fosse restaurada. Amy ouviu o suficiente para entender que ela era o problema. Ela fechou o livro de colorir calmamente e levantou-se, os ombros pequenos rígidos com o esforço. Michael sentiu algo fraturar dentro dele quando ela olhou para ele, procurando no seu rosto por segurança. Naquele momento, a escolha que ele vinha evitando tornou-se dolorosamente clara. Não se tratava de reputação, timing ou conveniência. Tratava-se de saber se ele escolheria mais uma vez a vida que tinha planejado em detrimento da vida que precisava dele. Michael ajoelhou-se na frente de Amy, colocando uma mão firme no ombro dela, e disse-lhe suavemente que ela não ia a lugar nenhum. A certeza na voz dele surpreendeu até a ele mesmo. Victoria observou em silêncio, enquanto ele se levantava e repetia a decisão em voz alta, desta vez tanto para si mesmo quanto para ela. O futuro para o qual ele se preparava já estava escapando, mas ao olhar para a criança ao seu lado, ele entendeu que o custo de ir embora agora seria muito maior do que qualquer coisa que ele estava prestes a perder. O rescaldo daquela manhã desenrolou-se lentamente, cada hora estendendo-se sob o peso de escolhas que não podiam ser desfeitas. Victoria deixou a suíte sem uma cena dramática, a sua compostura intacta, a sua decepção afiada em algo mais frio e distante. Ela não argumentou mais, nem defendeu o seu caso, e a finalidade silenciosa da sua partida permaneceu no quarto muito tempo depois de a porta se fechar atrás dela. Michael ficou parado por vários momentos, ciente de que um capítulo da sua vida tinha terminado, não com o caos, mas com uma retirada deliberada que parecia muito mais decisiva. Amy observava da ponta do sofá, as pernas encolhidas contra o peito, os olhos fixos na porta como se esperasse que ela se abrisse novamente. Michael sentou-se ao lado dela, incerto de quanto explicar, ciente de que as crianças muitas vezes entendiam mais do que os adultos queriam admitir.
Ele disse-lhe simplesmente que os planos tinham mudado e que ela estava segura, repetindo a palavra até que parecesse assentar no espaço entre eles. Ela assentiu lentamente, absorvendo a garantia sem fazer perguntas, como se tivesse aprendido cedo que algumas respostas vinham mais tarde. Naquela tarde, Michael providenciou um teste de DNA, lidando com a logística com uma precisão que parecia quase surreal dadas as circunstâncias. O processo foi clínico e impessoal, reduzido a papelada e cotonetes, mas carregava um peso emocional que fazia as suas mãos tremerem. Ele não sabia o que esperava mais, confirmação ou negação, apenas que a verdade não era mais algo que ele pudesse evitar. Amy aceitou o procedimento com cooperação silenciosa, confiando nele sem hesitação, e essa confiança pesava fortemente na consciência dele. Enquanto esperavam pelos resultados, a vida entrou num estranho padrão de espera. Michael levava Amy de volta ao hospital todos os dias, sentando-se com ela enquanto ela falava com a mãe, lendo histórias em voz alta, enchendo o quarto com pequenos detalhes comuns que tornavam o silêncio menos opressivo. Ele começou a notar como instintivamente se ajustava à presença dela, diminuindo o passo para acompanhar o dela, explicando as coisas com mais cuidado, ouvindo com uma paciência que raramente estendia a qualquer outra pessoa. Parecia estranho, mas curiosamente natural, como se alguma parte dele estivesse esperando por essa mudança. Os resultados chegaram tarde numa noite, entregues sem cerimônia. Michael leu o relatório sozinho, as palavras borrando enquanto o significado penetrava. Amy era sua filha. A confirmação atingiu-o com uma força que o deixou sem fôlego, luto e admiração colidindo em igual medida. Ele ficou ali sentado por um longo tempo, o documento descansando nas suas mãos, percebendo que a vida que ele acreditava estar firmemente para trás tinha influenciado silenciosamente o presente o tempo todo. Quando ele finalmente contou a Amy, escolheu as palavras com cuidado, ajoelhando-se na frente dela para ficarem olho no olho. Ela ouviu, séria e atenta. Depois sorriu, com uma gentileza que abriu algo no peito dele. Eu sabia, disse ela simplesmente, como se essa verdade nunca tivesse estado em dúvida. Naquele momento, Michael entendeu que a biologia era apenas o começo, e que ser pai dela exigiria muito mais do que reconhecimento. O capítulo fechou-se com outra revelação, uma que aprofundou as apostas além de qualquer coisa que ele tivesse antecipado. Os médicos informaram-no de que a condição de Sarah tinha piorado, surgindo complicações que tornavam a sua recuperação incerta. Se ela não acordasse em breve, decisões precisariam ser tomadas em relação aos cuidados de Amy. Michael sentiu o peso da responsabilidade assentar totalmente no lugar, mais pesado do que qualquer outro que tivesse carregado antes, e pela primeira vez não resistiu. A realidade de ser responsável por Amy não chegou num único momento de clareza, mas desenrolou-se através de uma série de dias silenciosos e exigentes que remodelaram a vida de Michael de dentro para fora. A suíte do hotel, antes um espaço temporário destinado a fazer a ponte entre uma fase da sua vida e a próxima, tornou-se um lugar de rotina e ajuste. Os pequenos pertences de Amy começaram a aparecer nos cantos do quarto, um par de sapatos junto à porta, desenhos guardados cuidadosamente na mesa, um animal de pelúcia colocado ao lado dos travesseiros à noite. Cada detalhe lembrava a Michael que aquilo não era mais uma interrupção, mas um novo começo. Ele rapidamente aprendeu o quão despreparado estava para as responsabilidades comuns de cuidar de uma criança. Decisões simples exigiam pensamento e paciência, desde escolher refeições que ela comeria até explicar por que ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
Havia momentos em que ele se pegava escorregando para a linguagem de autoridade, oferecendo instruções em vez de conforto, e ele tinha que conscientemente desacelerar, lembrando a si mesmo que Amy não precisava de eficiência, ela precisava de presença. O processo era humilhante, forçando-o a confrontar hábitos formados ao longo de anos de controle e comando. Amy, por sua vez, revelou camadas de resiliência que tanto o impressionaram quanto o inquietaram. Ela raramente reclamava, raramente pedia mais do que lhe era dado e aceitava mudanças com uma adaptabilidade silenciosa que sugeria longa prática. À noite, no entanto, quando o mundo ficava quieto e as distrações desapareciam, a sua vulnerabilidade emergia. Ela perguntava se a mãe ainda estava dormindo, se podia visitá-la novamente amanhã e se Michael ficaria mesmo se as coisas ficassem difíceis. Cada pergunta carregava um medo não dito, e Michael respondia com honestidade em vez de falsa certeza, prometendo apenas o que sabia que podia cumprir. O hospital tornou-se uma presença constante nas suas vidas. Michael começou a reconhecer enfermeiras pelo nome, aprendeu a interpretar mudanças sutis nas atualizações médicas e acostumou-se ao silêncio pesado que cercava o quarto de Sarah. Ele falava com ela agora, preenchendo a quietude com histórias do dia de Amy, da maneira como ela ria quando surpreendida, de como ela estava sendo corajosa. Ele não sabia se Sarah podia ouvi-lo, mas falar parecia necessário, uma ponte entre o passado e o presente que ele tinha evitado por muito tempo. Realidades legais logo se seguiram, introduzindo complexidades que Michael não podia ignorar. Papéis de tutela temporária, consultas e decisões que antes teriam sido delegadas agora exigiam a sua total atenção. Cada assinatura carregava peso, transformando o seu papel de visitante para protetor. A responsabilidade era assustadora, mas ancorava-o de uma maneira que nada mais tinha feito. Pela primeira vez, as suas ações tinham consequências imediatas e humanas, e a consciência aguçava o seu foco além de qualquer coisa que os negócios jamais tivessem exigido. No meio dessas mudanças, a ausência da sua antiga vida tornou-se cada vez mais aparente. Convites foram recusados, reuniões adiadas e prioridades reordenadas sem ressentimento. Michael notou quão pouco sentia falta do barulho da ambição constante, quão facilmente ele desaparecia quando medido contra a satisfação silenciosa de ler uma história antes de dormir ou ver Amy adormecer, tranquilizada pela sua presença. O homem que outrora se definia pelo impulso para a frente encontrou valor na quietude, no simples ato de ficar. À medida que os dias se estendiam em semanas, uma transformação sutil tomou conta. O medo permaneceu, a incerteza persistiu e o futuro não oferecia garantias. Mas Michael não se sentia mais perdido. Ele tinha cruzado um limiar do qual não podia recuar, não por obrigação, mas por escolha. Ao aceitar o papel que ele outrora, sem saber, tinha abandonado, ele descobriu um senso de propósito que não era nem planejado nem controlado, mas profunda e irrevogavelmente real. A ligação veio pouco antes do amanhecer, cortando o sono leve que Michael tinha aprendido a aceitar nas últimas semanas. Por um segundo breve e desorientado, ele não entendeu onde estava ou por que o seu peito parecia tão apertado, e então a realidade voltou com uma clareza brutal. O número do hospital na tela foi o suficiente para fazer as suas mãos tremerem enquanto ele atendia, já se preparando para palavras que temia ouvir. A condição de Sarah tinha mudado. Não piorado da maneira para a qual eles se tinham preparado, mas mudado, instável e imprevisível, forçando os médicos a agir rapidamente. Michael
Vestiu-se em silêncio, cuidadoso para não acordar Amy até o último momento possível. Depois, sentou-se gentilmente na beira da cama dela e disse-lhe que precisavam ir para o hospital. Ela não entrou em pânico nem chorou. Ela apenas assentiu, deslizando a mão na dele com uma confiança que parecia tanto reconfortante quanto aterrorizante. Os corredores do hospital pareciam mais frios do que antes, despidos de qualquer ilusão de rotina. Amy ficou perto de Michael, o aperto firme, os olhos fixos em frente, como se entendesse que desta vez era diferente. Quando chegaram à área de espera fora da unidade de terapia intensiva, o médico explicou que Sarah estava respondendo de maneiras que eles não esperavam. Momentos de atividade seguidos por longos períodos de quietude. Não havia promessas, apenas incerteza, e o conhecimento de que as próximas horas importariam mais do que qualquer coisa que tinha vindo antes. Amy sentou-se ao lado de Michael, balançando as pernas lentamente, o movimento uma tentativa silenciosa de manter a calma. Depois de um longo silêncio, ela perguntou se a mãe podia ouvi-los. Michael disse-lhe a verdade, que ninguém sabia ao certo, mas que falar com ela não faria mal. Juntos, ficaram ao lado da cama, Amy falando suavemente sobre histórias da escola que esperava contar um dia, sobre desenhos que queria mostrar à mãe quando ela acordasse. Michael ouvia, a garganta apertada, percebendo quanta força aquela criança carregava sem nunca nomeá-la. Quando a espera recomeçou, o tempo perdeu a sua forma. As horas misturavam-se, marcadas apenas pelo som dos monitores e pelas conversas abafadas da equipe passando. Amy acabou adormecendo contra o lado de Michael, a cabeça descansando no ombro dele, e ele não se moveu, com medo de que até a menor mudança pudesse quebrar a paz frágil que ela tinha encontrado. Segurando-a ali, ele entendeu que o amor não era mais uma ideia abstrata ou uma possibilidade futura, mas algo imediato e exigente, enraizado no momento presente. O médico voltou no final da tarde, a expressão cautelosa, mas diferente, tocada por uma esperança contida. Sarah tinha mostrado sinais de consciência, fracos, mas inegáveis, o corpo respondendo de maneiras que sugeriam que ela estava lutando para voltar. Não era um milagre, ainda não, mas era o suficiente para mudar tudo. Michael sentiu o peso no peito aliviar ligeiramente, substituído por um alívio trêmulo que o deixou instável. Amy acordou com o som da respiração dele falhando, e quando ele lhe disse que a mãe estava tentando acordar, ela sorriu de uma maneira que era ao mesmo tempo radiante e dolorosamente contida, como se tivesse medo de ter esperança alto demais. Michael abraçou-a, prometendo nada além do que o momento permitia, mas sabendo que algo tinha mudado. Pela primeira vez desde aquela noite no hotel, o futuro não parecia uma ameaça. Parecia frágil, incerto e ainda dolorosamente incompleto, mas estava finalmente movendo-se em direção à luz. Os dias que se seguiram desenrolaram-se com um tipo cauteloso de esperança, do tipo que se movia lentamente e exigia paciência. Sarah não acordou de uma só vez, mas em fragmentos, breves momentos de consciência que gradualmente se alongavam, os olhos abrindo por segundos de cada vez antes de fecharem novamente. Cada pequeno sinal de progresso parecia monumental, e Michael aprendeu a medir a vitória nesses incrementos, resistindo ao impulso de apressar o processo da maneira que ele outrora apressava tudo o mais. Amy estava lá sempre que podia, sentada à beira da cama da mãe, segurando a mão dela, falando suavemente como se continuasse uma conversa que tinha sido apenas pausada. Quando Sarah finalmente recuperou a consciência total, o momento foi silencioso e banal para qualquer um que passasse, mas alterou a vida dos três. Ela olhou para Michael com confusão no início, depois reconhecimento,
a emoção tremeluzindo no seu rosto à medida que a compreensão se instalava. Não havia acusações nos seus olhos, nenhuma raiva afiada o suficiente para ferir, apenas exaustão e alívio misturados com algo que parecia aceitação. Michael falou com ela cuidadosamente, explicando o que tinha acontecido, o que ele tinha aprendido e o que ele estava tentando fazer de diferente. A honestidade na voz dele importava mais do que os detalhes. A recuperação levou tempo, exigindo ajustes de todos os envolvidos. Sarah enfrentou fisioterapia e longos dias de reconstrução de força, enquanto Michael reorganizava a sua vida em torno de visitas ao hospital, rotinas escolares e a presença constante em que Amy agora confiava. O casamento que outrora parecia tão grande desapareceu na irrelevância, uma versão distante de um futuro que não servia mais. O que o substituiu não foi a certeza, mas o propósito, e isso provou ser muito mais sustentador. A mudança em Amy foi sutil, mas inconfundível. Ela ria mais livremente, dormia mais pacificamente e parou de perguntar se Michael iria embora. Uma noite, enquanto estavam sentados juntos no sofá assistindo a um filme, ela encostou-se a ele e chamou-o de pai, sem hesitação, a palavra deslizando no ar tão naturalmente quanto a respiração. Michael não falou por vários segundos, com medo de interromper o momento. Depois envolveu o braço ao redor dela, entendendo que este não era um título para reivindicar, mas um papel que ele teria que honrar todos os dias. À medida que Sarah ficava mais forte, as conversas entre ela e Michael aprofundaram-se. Falavam abertamente sobre o passado, sobre medo e ambição, sobre as escolhas que os tinham separado e o custo dessas escolhas. O perdão não foi oferecido como um gesto dramático, mas como uma compreensão gradual construída através da consistência e do cuidado. O amor, quando ressurgiu, fê-lo silenciosamente, remodelado pela perda e resiliência em vez de idealismo. Meses depois, a vida assentou num ritmo que parecia honesto e merecido. Michael recuou do ritmo implacável da sua empresa, escolhendo envolvimento em vez de imagem, presença em vez de controle. Uma noite, na casa que compartilhavam, ele pediu Sarah em casamento novamente, não como uma correção do passado, mas como um compromisso com o futuro que estavam construindo juntos. Amy estava sentada entre eles, desenhando a mesa, cantarolando suavemente, alheia a quão perfeitamente ela completava a cena. Não houve grandes declarações ou finais impecáveis, apenas a certeza silenciosa de que algumas histórias não começam quando deveriam, e algumas famílias são formadas através da perda antes de encontrarem a alegria. Michael olhou para a vida ao seu redor e entendeu que o que outrora parecia uma interrupção tinha se tornado o ponto de virada mais significativo que ele poderia ter imaginado.